Olá, pessoal. Pois eu estava pensando em como dividir um pouquinho com vocês as minhas mudanças, né? E esse processo que ocorreu na minha transformação depois de Barras de Axis. E eu ia começar relatando já uma crença limitante que eu percebia muito forte e as mudanças, né, depois do tratamento. Mas daí eu achei mais interessante começar com a minha história com as terapias holísticas, né? Com essa questão muito voltada às energias, como é que eu funcionava, né, referente a isso. E resgatando, eu trago para vocês que em 2020, para vocês terem uma ideia, até 2020, vamos pensar assim, eu não acreditava em nada disso. Tá? Quando algumas pessoas falavam, por exemplo, do reiki, porque é algo mais difundido, mais conhecido, eu honestamente aqui, abrindo meu coração para vocês, eu pensava assim, isso não é real, como que a imposição das mãos, né, como que isso vai resolver, vai funcionar, não faz sentido, né, eu sempre fui muito racional, então para mim isso não conectava com a minha racionalidade, né, eu precisava ver alguma coisa palpável, e em 2020, em junho de 2020, eu tive a primeira experiência, né, com o reiki. E eu sempre tive muitos pensamentos negativos ruminantes, né, que eu falo. Então, assim, por dar um exemplo de um pensamento. Eu acordava de manhã com a ideia que eu ia ser desligada da empresa. Vou dar um exemplo assim. E eu passava o dia inteiro com aquele pensamento ali, eu tentava limpar ele, eu tentava, né, me desconectar daquilo ali, trazer para a realidade, que era uma imaginação minha, e não conseguia. Aquilo ali ficava o tempo todo na minha mente. E em junho, então, eu tive essa experiência com o reiki pela primeira vez. E, e depois da minha sessão de reiki, claro, também senti muitas coisas no corpo, o que varia de acordo com pessoa para pessoa, né? No meu caso, eu senti muitos choques no corpo, muita dormência nas pernas, eu me lembro até hoje. E depois dessa sessão, primeiramente eu dormi assim, tive uma noite excelente de sono. Mas depois disso, eu resgato que eu tentava ter algum pensamento negativo, ele vinha na minha mente, e por mais que eu tentasse pensar nele, eu não conseguia ele ir embora. Ele vinha e ele ia embora, eu não conseguia reforçar ele. Tá? Então comecei a já perceber essa diferença nos meus pensamentos. Logo em seguida, né, então foi essa experiência para mim que reforçou o quanto que era real, né, e o quanto que eu estava com crenças limitadas quanto a essas terapias holísticas, né, o quanto que eu não acreditava nisso, mas eu precisei viver algo, né, validar isso, funcionar para mim, então para que eu pudesse seguir. Eu acho que essa é a resposta. Eu tenho muito forte de que a única verdade que fez eu seguir com esse trabalho, né? Tanto para mim, de eu receber, e também agora de eu estar tentando ajudar as pessoas com base ou com o reiki, né? Nessas terapias de cura, ou com barras de axis, né? É o fato que eu precisava viver. Se eu não vivesse mesmo aquilo, se não fosse real para mim, não ia funcionar, né? Eu não ia conseguir dar sequência nesse trabalho. Em seguida, então, eu fiz a formação em Reiki, depois eu fiz a formação em barras de Axis e começo, então, em 2021, em fevereiro de 2021, eu começo o meu tratamento com barras, tá? Vou trazer aqui para vocês o início só desse tratamento, para daí no próximo vídeo eu venho desenvolver então com vocês alguma crença limitante, né? Que eu sempre fui muito observadora. Na verdade, sempre não, tá? Então, assim, de uns anos pra cá, acredito que 2017, 2018, eu comecei a observar mais os meus pensamentos, observar mais as coisas que aconteciam comigo, como que elas se desenrolavam. E comecei então a fazer, né, a receber aí o tratamento de barras de axis em fevereiro de 2021. No que eu começo a receber esse tratamento também ainda cética, né, porque eu não sabia nem direito o que era barras de axis, e aqui uma outra coisa importante que eu gostaria de dividir, que eu estava lendo num livro, né, O Poder do Subconsciente, que eu já dividi aqui com vocês também, que eu adoro, e que foi uma leitura excepcional que eu indico a todos. No momento que eu estava lendo esse livro, um rapaz perguntou para o seu mestre, né? Mestre, como é que eu atinjo, né, a minha
essa elevação espiritual, como é que eu atinjo a minha felicidade, como é que eu alcanço esse objetivo, né? O mestre, então, não respondeu nada para ele. O que o mestre fez? Pegou ele, levou até a margem de um rio e colocou a cabeça dele dentro desse rio, né? Botou lá no fundinho do rio, enquanto ele quase não podia mais respirar, tirou ele lá de dentro. Quando ele tirou, ele perguntou assim pro rapaz: o que você mais queria quando você estava lá dentro, né? Dentro dessa água, dentro desse rio. E o rapaz respondeu assim: eu queria ar, eu queria respirar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que, assim, quando vocês quiserem a felicidade, quiserem a paz interior, tanto quanto aquele rapaz queria o ar, que foi o que o mestre respondeu para ele também, né? Você vai atingir esse nível, essa felicidade que você está buscando, quanto você quiser ela, tanto quanto você quer o ar. Né? Isso aconteceu comigo. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, o que era o reiki, o que era a barra de axis, o que aquilo ali me traria. Eu não tinha consciência daquilo, não sabia como funcionava tecnicamente. E até hoje a gente não tem como explicar algumas coisas. Só que eu estava precisando tanto daquele ar, precisando tanto daquele fôlego, daquela paz, que eu me entreguei. Né? Eu fui sem ter muitas respostas, eu não tinha mais o que perder. Eu acho que essa é a leitura que eu faço. Eu já tinha entrado profundamente num sofrimento, numa tristeza, e eu me arrisquei. Né? E eu começo, então, o meu processo de barras de axis em fevereiro de 2021. E na 8ª sessão de barras, eu percebi uma mudança fenomenal na minha vida. É como se os caminhos tivessem se aberto, como se a minha mente tivesse se aberto, como se eu tivesse, de fato, encontrado uma paz. Então, toda a minha vida começa a mudar a partir daí. Tá? Então, é muito forte quando a gente comenta a nossa história, assim, e por muito tempo eu fiquei achando que a minha história não era relevante, que tem muita gente, né, dividindo aí essas experiências e que a minha era só mais uma. Mas eu resolvi, então, começar, né, a abrir mais e trazer um pouco das minhas experiências, da minha transformação, que eu acho que isso vai contribuir, né, com a história de cada um, vai conectar com vocês. E vocês vão ver se faz sentido, né, buscar esse caminho, né, buscar essa terapia que para mim é transformadora. E ao longo dos vídeos eu vou contando, então, o que aconteceu e o que acontece até hoje nessa minha caminhada, tá? Mas confesso aqui, digo para vocês que também passei, que a gente chama de catarse, né, lá pela 5ª sessão, eu me lembro que eu cheguei para minha terapeuta e disse assim: eu tô ficando pior, eu não quero mais isso. Né? Eu estava, digo, mais triste, mais angustiada, mais desconfortável do que no início do processo. Mas eu segui, eu persisti. E na 8ª sessão as coisas para mim começam, o universo começa a ficar muito mais colorido. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, desse início desse depoimento, né? A intenção aqui é uma vez por semana estar gravando um vídeo para vocês, e o próximo eu vou estar falando das minhas crenças, né, da minha mudança que eu tive e algumas observações que eu fiz aí ao longo do percurso, tá bom? Um beijo no coração de cada um.